É sempre com alegria que eu venho aqui conversar com vocês, fazer esse encontro virtual, mas ao mesmo tempo muito próximo, muito efetivo, em boas energias, boas vibrações, união em prece e pensamento rumo a Deus. Nós devemos, nesse tempo de isolamento social, de restrições para sair, de ficar em casa, nos lembrar que para o espírito não há limites, não há distância que não possa ser rompida com a força das nossas boas vibrações. Hoje eu estou aqui para falar de uma das mais belas parábolas do mestre Nazareno. Ele fez várias parábolas no Evangelho e uma das mais bonitas é a parábola do semeador. E há desdobramentos muitíssimos interessantes, muito edificantes, e que hoje nós vamos ter oportunidade de estudarmos todos juntos. Vou colocar aqui um pequeno trecho muito bonito que vai nos apresentar brevemente a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola do semeador, nós podemos encontrar os 3 apóstolos que comentaram, Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente nos capítulos 13 de Mateus, versículos de 3 a 9, de Marcos, capítulo 4, vai de versículo 3 a 9 também, e Lucas, do capítulo 8, versículos de 4 a 8. São 32 parábolas ensinadas no Novo Testamento. E aí, o interessante é a gente perceber, como mostra aí o trecho do filme, Jesus ele ensinou dentro de um barco, perto aí do Mar da Galileia, na praia da Galileia. Por quê? Aí eu convido a reflexão. Por que num barco, num local, uma praia? Aí que é interessante nós notarmos, né? A natureza é o templo de Jesus. O universo representa a proximidade com o Pai. E Jesus ensina num local que é próximo do povo, que está no dia a dia de um povo simples, sofrido, rústico. Muitos deles eram pescadores, ficavam ali muito tempo, e ele mostra com isso que o sagrado e o profano não deve ter uma separação real. Nós, às vezes, tendemos a fazer nossas, não vou dizer obrigações, porque a fé nunca é uma obrigação, né? Ela é uma escolha e ela é uma dedicação de amor e de boas obras. Mas nós fazemos nossos eventos ligados à doutrina, à espiritualidade, e às vezes podemos nos esquecer de transportar toda a nossa intelectualidade, toda a nossa reflexão sobre o tema para o dia a dia. Então, é isso que essa simbologia do barco e não de um grande templo nos remete a nós lembrarmos que a fé deve estar nos acompanhando mesmo nos momentos comuns do dia a dia, porque é essa força, essa fé
esse ensinamento doutrinário aliado às bênçãos do Cristo que vai nos dar forças para superar os problemas do mundo material. Jesus não ensina na parábola, como nós vimos, com frases eruditas, elegantes, modernas, no sentido de pomposas, né? Ele conta a história com um grande teor moral como para crianças espirituais. É esse o sentido da parábola. A oportunidade de ensinar com um acesso possível a qualquer pessoa, mesmo os mais simples. Exatamente, então, o que são as parábolas? É uma forma metafórica de contar sobre o reino de Deus e fazer essa revelação sobre as leis naturais, que são chamadas leis divinas, que nada mais são do que as leis naturais que nós aprendemos, a lei de causa e efeito, a lei do amor, justiça e caridade, a lei do livre-arbítrio, e todas essas leis são reveladas por Jesus no que ele chama de reino de Deus. Quer dizer, onde estaria o reino de Deus daria até uma outra aula para um outro tema. O que é o reino de Deus no sentido espiritual, na sua essência espiritual. Mas, por enquanto, basta nós nos lembrarmos que seriam os valores, o caminho de um reencontro com a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Essa proximidade de Deus em nós é um estado em que a distância se rompe através da nossa elevação, do nosso aprimoramento espiritual. Então, a parábola nada mais é do que uma revelação espiritual contada de modo acessível. Então, nós vamos agora abordar os detalhes, os elementos da simbologia dessa parábola. Quais são os símbolos exatos usados nessa história que Jesus nos conta? Vamos ver primeiramente o cultivo da terra. Temos que lembrar o seguinte, que a agricultura na Palestina, ela não era feita como é feita aqui nos dias de hoje. Ela tem uma diferença muito interessante. Enquanto hoje a gente prepara a terra, aduba, tira qualquer imperfeição, deixa os tratos especiais para só depois jogar a semente, naquele tempo era feito da seguinte maneira: apenas após a colheita anterior, que foi quando foi arrancado toda a safra e a terra foi pisoteada por animais, por homens e ficou tudo lá revolvido, é que as sementes são jogadas. Ela é jogada numa terra não preparada, numa terra cheia de obstáculos, impurezas, restos, marcas de pegadas, pedras. Somente depois que as sementes eram jogadas e colocadas, somente então vinha o arado e era feito os sulcos na terra para preparar o terreno que já estava com as sementes. Hoje nós fazemos o contrário, mas naquela época, na Palestina, era assim que era feito o cultivo da terra. Mas aí vocês me perguntariam, mas esse cultivo da terra tem alguma simbologia metafórica? Ou como é que se encaixaria aqui na parábola de Jesus? O cultivo dessa terra representa o mundo material com as suas provações e testes. É o nosso local de aprendizado, redenção e aperfeiçoamento. É onde os espíritos encarnados vêm para serem estimulados. Eu não diria testados, porque jamais o nosso Pai Celestial, nosso Pai querido, o Ser Suprema Inteligência, nos daria testes no sentido de caprichos. Nunca devemos pensar nisso. Por piores que sejam nossos problemas,
eles visam especificamente o nosso aprimoramento, o nosso aprendizado, o estímulo que nos leva, pelas experiências nem sempre agradáveis, a refletir, a amadurecer e aprender. Então, o cultivo dessa terra, as impurezas, a terra revolta, cheia de marcas, pisadas, são justamente essa provação desse planeta de expiações e provas, que é um pouquinho de escola, muito, aliás, de escola, né? Bastante de hospital e um pouquinho, eu diria, de prisão, né? Porque os espíritos que não conseguem superar, amadurecer o seu ciclo evolutivo, voltam aqui para que possam recomeçar um aprendizado e repensar nos valores que não relutou e não assimilou, claro, pelo seu livre-arbítrio. Então, é esse sentido do cultivo à terra. A terra com todos os seus obstáculos e provações. Aí viria o outro símbolo, as sementes. O que são essas sementes? Seria a revelação espiritual do reino, a chamada Boa Nova, a água viva que edifica o espírito. Então, o Evangelho, os valores propagados por Jesus, por que é a Boa Nova? Por que é a novidade? Porque é o caminho, a redenção das almas que estão obtusas, renitentes, presas num instinto primitivo e na materialidade, sofrendo, achando que é tudo que resta são as ilusões do mundo material. Então, isso se rompe quando vem a palavra, a água viva. Por isso que Jesus diz: eu sou a água viva, eu sou o que edifica o espírito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz por mim, é os valores que ele ensina e os ensinamentos preciosos que nos fazem sair daquela visão estreita da materialidade. Então, é isso que a semente simboliza, a revelação espiritual do reino de Deus. E aí, mais um símbolo que é usado, o semeador. O semeador, todos nós sabemos, é o nosso amado Jesus, o nosso irmão maior, aquela criatura perfeita que se sacrifica, que se entrega como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que se é imolado. A gente usa, principalmente os nossos irmãos católicos, aquela expressão que é imolado para tirar os pecados, mas no sentido de desnudar os pecados, mostrar os nossos erros e servir de exemplo para um caminho. Uma opinião pessoal minha, respeitando todas as religiões, não acredito numa redenção que basta um insight. Eu agora já entendi. É preciso um aprimoramento interiorizado. Não basta o conhecimento, é preciso interiorizar. Então, Jesus é aquele que vai espraiar a verdade, espargir a verdade, ensinando as orientações divinas para todos os corações e se pondo em sacrifício para que nós tenhamos esse norte, esse rumo, essa bússola que, pelos nossos esforços, nos leva o que a gente chamaria, entre aspas, né, de salvação. A redenção, a salvação, ela não você tem que crer e você tem que merecer agir de acordo com as suas crenças. Então, nesse sentido, é que o semeador nos leva para o bom caminho. Ele nos dá, ele é o rumo, ele é o caminho que deveremos seguir para chegarmos à perfeição, como ele mesmo é perfeito. Outro símbolo muito bonito é a terra. Veja bem, aí você diria, mas você já falou da terra? Não, falei do cultivo da terra
como era na Palestina, uma terra revolta, cheia de espinhos, pedras, ainda toda pegadas, toda assim cheia de restos da planta da colheita que ficou ali, um pouquinho, né? Então o que acontece? Ali seria os estímulos que nós temos, as provações que nós temos aqui. Agora a terra em si, a terra que permite o germinar da planta, ela representa o espírito na sua essência. Então são coisas distintas. O cultivo da terra, a simbologia daquele cultivo, naquele solo todo revolto, ainda não preparado pelo arado. Depois vem a terra em si, que ela representa o espírito na sua essência. É a consciência na sua potencialidade de captar, sentir, entender e interiorizar o que foi ensinado, se transformando e evoluindo a partir de uma assimilação intrínseca, real dos valores apresentados. Porque uma coisa interiorizada, um hábito, até eu brinco sempre com os alunos, com o pessoal que a gente vai conversando, eu falo assim, olha, se você chegar e falar para qualquer pessoa, quanto que é 3 vezes 8? Todo mundo vai falar a resposta, está decorado lá a tabuada. Mas aquilo você teve que lembrar, repetir com a professora, olhar em casa várias vezes, decorar, demandou um tempo e uma dedicação. Então, os valores, nunca que você se apresenta, você assimila. Às vezes você tem que trabalhar em cima. Mas a sua potencialidade de aprender e transformar-se é esse o sentido da Terra. Então, agora vamos voltar à específica situação que é contada na parábola. Quando a semente é jogada à beira do caminho e as aves devoram a semente. O que seria essa situação? Simboliza a situação em que a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus, não atinge o espírito que está empedernido no egocentrismo, na ilusão do mundo material. Então, o que acontece? A boa palavra se perde, simbolizada pelo devorar das aves. Então, nessa situação, é por isso que fica à beira do caminho, quer dizer, ela é levada embora e nada fica. Outra situação, o solo pedregoso. O que seria a simbologia? É justamente o que acontece. Vai, a raiz, a semente cai, a planta se desenvolve, mas a raiz não tem aonde colocar, ela encontra uma resistência natural na terra, que seria o espírito que deveria estar aprendendo os valores. Então, ele é resistente, o valor até desenvolve num primeiro instante, ele fica até pensando no assunto, mas é um nível de raciocínio que não chega aos sentimentos. É um aprendizado que é ouvido, mas não compreendido, que é nesse sentido que Jesus fala. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quer dizer, por favor, não fique só no escutar, mas ouça, interiorize os ensinamentos, tire a pedra do solo, deixe o meu ensinamento entrar no seu espírito. Então, quando a pedra oferece resistência, vem o sol, que seria a vida material, os obstáculos da ilusão da vida material, e essas ilusões matam o que chegou a brotar. E isso é sufocado, a planta que chegou a germinar acaba morrendo pelo nosso egoísmo, pelos nossos instintos inferiores. Essa parábola é uma das mais belas que podemos encontrar, como todas as outras. Se não me engano, foi Haroldo Dutra Dias que falou que o evangelho são como as pérolas, né? que se prendem formando todo um rosário de luz, de beleza e de perfeição.
situação que nós vemos são a dos espinhos e as ervas daninhas. Então, o que seriam esses espinhos? Representam, mais uma vez, como eu disse, as tribulações do mundo material, né? As dificuldades. E aí o que acontece? A planta nasce, chega a nascer, está lá, tem até uma raiz, mas as ervas daninhas e os espinhos são muitos, e a planta se vê cercada deles, vê sufocando pelas ervas daninhas e acaba se entregando ao desânimo, à revolta e à ira. Então, como sabemos, a planta morre porque nosso espírito se entrega a esses sentimentos inferiores. Nesse momento em que a planta se vê envolta nas atribulações do mundo material, nas dificuldades, nas dores, nas provações, ela, em vez de glorificar ao poder superior do nosso Deus, ela prefere se revoltar e se amargurar e se aniquila, não permitindo mais que a planta sobreviva. Nesse momento, nós matamos o que vivifica o nosso espírito. Por fim, a terra boa. O que seria então quando a boa terra faz a planta surgir na sua beleza? Isto representa, essa situação representa o espírito que está num estágio evolutivo que lhe permite entender as leis divinas, as leis naturais e o amor na sua plenitude. Nessa situação, as sementes, que são os ensinamentos espirituais, jogadas pelo semeador, que é Jesus, nos dão os frutos, numa proporção que pode diferenciar de acordo com cada semente. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Justamente agora, por que as sementes dão frutos na proporção 100, 60 e 30? Quando eu era menorzinha, que eu ouvi isso a primeira vez, eu não conseguia entender essa parte. E confesso que demorou um pouquinho, até que eu falei, mas é claro que é isso. Essa é a lembrança, essa proporção diferente. Ela, inclusive, tem uma outra parábola muito bonita que eu sugiro a leitura em casa, na hora que for oportuna, no Evangelho do Lar ou outra ocasião, que é a parábola dos talentos. Sem querer misturar, só lembrando, os talentos são dados, moedas chamadas de talentos, são dadas em diferentes proporções para os servos do Senhor que iria viajar. E aí mostra o quê? As diferentes potencialidades de cada espírito. É a lembrança de que toda semente, aqui no caso, na parábola do semeador, produz de acordo com a lei do progresso. Cada espírito dando aquele testemunho de cada um segundo suas obras, segundo os seus esforços, está num determinado patamar evolutivo que pode variar de acordo com cada um. Então, o que acontece? É por isso que cada um de nós vai produzir de acordo com o nosso amadurecimento espiritual, de acordo com os nossos atributos, de acordo com os nossos méritos conquistados, angariados e ao longo de várias encarnações. É por isso que nós dizemos que a igualdade plena é possível num sentido lato sensu, mas estrito sensu não, porque cada espírito está num determinado patamar na escala evolutiva, na escala moral, na escala de seus atributos conquistados nas encarnações anteriores. É o que a gente chamaria, simbolicamente, da escada de Jacó. E aí, quem não lembrar ou não souber, é interessante ver essa simbologia da escada de Jacó. Até eu coloquei aqui, que justamente era o Jacó, que era irmão de Esaú. Ele teve um sonho, uma visão durante o sonho, provavelmente um desdobramento, e ele viu uma escada
em cujos pés estava a terra, e no alto patamar, no topo, chegava aos céus. E anjos desciam e subiam sobre essas escadas, era uma visão muito bonita. Eles continuadamente subiam e davam bênçãos a Jacó, prometendo a ele prosperidade e bênçãos. Então ele acordou cheio de gratidão e consagrou aquele local onde ele estava, chamando de a casa de Deus. Mas essa escada ascendente de Jacó, onde os anjos podiam passar e subir, a meu ver, simbolicamente é a senda do progresso, é a nossa escala evolutiva através das nossas diversas encarnações. E aí eu perguntaria para vocês, essa parábola, a parábola do semeador, ela até é clara. Jesus é o nosso semeador, ele joga as boas palavras, cada um capta de acordo com a sua capacidade intrínseca e faz uso do que aprendeu de acordo com o que é capaz pelos seus atributos, pelos seus talentos, né? E aí eu pergunto, não poderíamos abstrair esse ensinamento, essa parábola, nos lembrando, nos colocando também na situação de semeadores? Claro que não queremos tomar o lugar de Jesus, não é disso, mas nós, como cristãos, que seguimos o modelo do nosso mestre, muitas vezes temos que levar a boa nova, a boa palavra, os ensinamentos de Jesus adiante. E, como sempre, as dificuldades do mundo material, os ouvidos surdos das pessoas, né? Até tem aquela música muito bonita, The Sound of Silence, né? Do Simon Garfunkel, se não me engano. Sound of Silence é muito bonita, quer dizer, é o som do silêncio, quer dizer, você vê pessoas que não veem, pessoas que não escutam, não lembro exatamente da tradução, mas vale a pena a dica aí para quem quiser ver depois. Mas nesse tempo em que as pessoas não ouvem, mas não escutam, enxergam, mas não veem, até me lembro daquele filme do Avatar, né, muito bonito, que a criatura azul de uma fala para a outra, I see you, eu vejo você, você existe para mim. É muito bonita essa simbologia. Você tem significância no meu espírito, porque ele presta homenagem à sua existência enxergando você realmente e não apenas maquinalmente. Então, essa beleza a gente fica pensando, quantas vezes nós jogamos a palavra, nossos ensinamentos, para a família, para os filhos, para as pessoas que a gente quer bem ou as pessoas que a gente quer ajudar. E nós temos que lembrar que cada um vai assimilar de acordo com a sua capacidade espiritual. Porque é muito difícil, às vezes, para uma mãe, para um pai, para um irmão, para uma cunhada que está tentando ajudar uma pessoa e as palavras não são recebidas, não são compreendidas, a gente se frustra, a gente pergunta muitas vezes aonde eu estou errando. Quem me enfrenta um problema familiar hoje assim, em maior ou menor grau? Então nós devemos ter a paciência que Jesus nos ensina e lembrar que cada colheita tem o seu momento e não entrar em desespero, não deixar que as ervas daninhas e os espinhos machuquem os nossos corações. Hoje, nos dias de hoje, tão conturbados, essa vigilância, essa humildade, a lembrança da palavra e do bom semeador, do bom pastor que não esquece das suas ovelhas, é fundamental para a nossa saúde mental. É isso que nos faz cristãos, nos faz trabalhar a nossa humildade. Não é fácil essa vigilância, mas ela deve ser constante. Vou colocar aqui agora, para terminar, o finalzinho aqui da parábola, onde o filme, muito bem colocado, de acordo com
que é apresentado no Evangelho, nos mostra Jesus explicando ele mesmo o significado do que foi ensinado na parábola. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. É isso. Que os bons espíritos do Senhor nos abençoe e nos acompanhe, ajudando nas nossas vibrações, nossos pensamentos e nossas preces. Uma boa noite a todos.